isso que os judeus daquela época não diziam ego eimi. Eles não pronunciavam ego eimi de forma nenhuma, para não correr o risco de blasfemar contra Deus. Agora vejam o que Jesus fez mais uma vez com este ego eimi, com o nome sagrado de Deus, lá no capítulo 13 de João, no versículo 19. Estou lhes dizendo, antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Para que, quando acontecer, vocês creiam que ego eimi, o nome sagrado de Deus. É como se Jesus tivesse dito aqui, neste versículo, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou Deus. É exatamente assim que os judeus entenderam esta afirmação de Jesus. E Jesus ele usou ego eimi diversas vezes. João 6,35. Eu sou o pão da vida. Ego eimi. João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Eu sou. João 10,7. Eu sou a porta das ovelhas. João 10,9. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. João 10,11 e 10,14. Eu sou o bom pastor. Eu sou. Ego eimi. Todas as vezes que Jesus dizia ego eimi, existem diversas outras passagens. Toda vez que ele dizia ego eimi, era uma cutucada que ele dava nos judeus, nos fariseus e mesmo nos seus discípulos, nos seus apóstolos. Porque quando ele dizia ego eimi, ecoava sempre lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Os judeus sabiam exatamente o que Jesus estava fazendo quando dizia ego eimi. Outra forma que a Bíblia utiliza para nos demonstrar que Jesus é Deus é que Jesus ele mudou o nome de pessoas no Novo Testamento. Lá em João capítulo 1, versículo 42, ele disse para Pedro: Você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, e traduzido é Pedro. Para os judeus, somente Deus tinha autoridade para mudar os nomes. Somente Deus podia fazer isso, porque o nome para os judeus era um atributo que o próprio Deus dava para as pessoas. Então Deus, conhecendo a essência das pessoas, lhe dava um nome de acordo com o que a pessoa era. Então somente Ele tinha autoridade para mudar o nome de alguém. Como Ele fez lá em Gênesis capítulo 17, versículo 5. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão. Abrão queria dizer pai exaltado. Abraão queria dizer pai de muitas nações. Naquele momento em que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, ele ainda não era pai de muitas nações. Mas Deus demonstrou ali que ele conhecia a essência de Abraão, que ele era conhecedor de todas as coisas e conhecedor do futuro. Então ele mudou o nome de Abrão para Abraão, não pelo que ele era, mas pelo que ele viria a ser, demonstrando para a posteridade, para as futuras gerações, o poder e o conhecimento de Deus. E foi exatamente isso que Jesus fez quando ele mudou o nome de Pedro. Enquanto Jesus estava vivo, caminhando ali entre os seus discípulos, entre os apóstolos, Pedro ele podia ser qualquer coisa, menos firme como uma rocha. Né? Ele era impossível, ele era instável. Né? Mas Jesus ele conhecia de verdade. Ele sabia que pessoa ele passaria a ser depois, né? mediante a graça de Deus. Ele sabia quem Pedro viria a ser depois. Então, com isso, depois que Jesus morreu e ascendeu aos céus, foi mais uma demonstração da sua divindade, do seu conhecimento. Ele demonstrou que ele conhecia quem Pedro era e quem Pedro viria a ser no futuro. Então, quando os discípulos perceberam isso, foi mais um indicativo para que eles tivessem certeza que Jesus é Deus. E um último argumento, o sétimo argumento que nós vamos estudar aqui, onde a Bíblia ensina que Jesus é Deus, está lá no texto que a gente já leu. Marcos capítulo 2,
Vamos ler o versículo 5 e o versículo 7. Lá de Marcos, capítulo 2, versículos 5 e 7, que diz assim, versículo 5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. E no versículo 7, por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Se a gente for comparar, por exemplo, com o Salmo 103, versículo 3, que diz assim: é Ele, né, Deus, que perdoa todos os pecados. Então os judeus sabiam, somente Deus pode perdoar pecados. Jesus, ele afirmou que podia perdoar pecados. E ele demonstrou isso, né? Curando aquele paralítico. Ele demonstrou que ele tinha poder e que ele tinha autoridade sobre tudo aquilo que ele estava falando. Agora, por que somente Deus pode perdoar pecados?